Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam sempre bem. Sejam bem-vindos ao podcast Pessoas Comuns. Hoje, com um grande amigo meu, um meu mentor, um dos meus mentores queridos, é autor desse livro aqui, O Pitch Perfeito. Ele foi considerado o melhor mentor por 2 anos consecutivos. É um cara sensacional. Quem o conhece aí é apaixonado por ele. Eu estou falando de Edson Mackenzie. Que honra e que prazer. E eu quero deixar registrado que você, Del, viu os meus primeiros insights, os primeiros momentos, o primeiro manuscrito desse livro. Você acompanhou e hoje ele já vendeu, já é um best-seller. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que legal, que legal. É, realmente, eu tinha eu acho que eu tenho até hoje o manuscrito aí desse livro aqui. Muito bacana. E, Mac, hoje o bate-papo aí é mais profundo, hein? Vamos falar aí de vida. E aqui no podcast eu venho perguntando para as pessoas sobre o dia a dia, sobre a infância, e eu começo sempre com uma pergunta icônica, né? Mac, me conta a sua história. Me fala, Mac, onde você nasceu, seu pai, a sua mãe, você ainda os tem com você? Conta pra mim aí, Mac, como que foi desde a sua infância? Nossa, Del, me arrepiei agora porque é legal isso que você está falando, porque no palco é muito rápido da palestra. Eu brinco sempre dizendo que eu tenho sotaque de carioca e design de cearense. E eu não consigo explicar o motivo disso, né? Meus pais se conheceram ainda muito jovens, eles namoraram, mas acabaram não ficando juntos. Meu pai saiu, casou com outra pessoa, teve vários filhos, teve 5 filhos. Depois ele voltou para minha mãe e aí teve mais 4 filhos. Eu sou o primeiro filho do meu pai com minha mãe, então tenho uma família de 9 irmãos. Hoje só 8 são vivos. E nesse processo, no interior do Ceará, numa cidade chamada Santana do Acaraú, Meruoca, Santana do Acaraú, eles se conheceram e eles vieram para o Rio de Janeiro para tentar a vida. E vieram para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a gente foi morar numa região próxima à Fábrica Bangu, e que hoje é uma região de comunidade, uma região de favela. Então a gente entrou lá, logo na sequência que a gente morou lá, começou a se tornar uma comunidade. E minha mãe foi presidente da Associação de Moradores dessa comunidade. Então, o processo de favelização da região ali, minha mãe foi uma das pessoas que combateu. Minha mãe sempre foi uma pessoa politicamente engajada, muito forte. E isso foi muito interessante para mim, e por conta dessa atividade dela, de sempre ter eventos, minha mãe sempre foi uma pessoa de muito agregar muitas pessoas, eu desenvolvi uma habilidade de comunicação e passei a trabalhar em rádio para chamar a atenção dela. Trabalhando em rádio, depois abri uma produtora de áudio, vídeo, videolog, por aí, todas as outras coisas que a gente já sempre está falando publicamente. Minha mãe virou poesia tem 4 anos, até na entrada do livro eu comento essa passagem, ficou pronta ali na sequência da passagem da minha mãe. Meu pai é vivo, festeiro, já casou de novo, tá sempre aí comum e participando. Isso é muito bom. Eu gosto muito dessa pauta, sabe? Eu não sou muito de falar de família, eu acabo sendo muito reservado em relação... A gente se conhece muito por conta disso, que você cuida das minhas finanças pessoais há muito tempo, a gente já sou seu cliente também, mas é uma pauta interessante, né? Falar da minha história com esse olhar, né? De onde eu vim, né? De pessoa comum mesmo, isso é muito bom. Que bom, Mac. Mas assim, eu queria entender o Mac na infância, né? O Mac, você falou ali do Ceará, vocês foram para o Rio de Janeiro. Você nasceu no Ceará mesmo e foi para o Rio, ou você nasceu no Rio de Janeiro? Prototipado no Ceará, fabricado no Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio, bem carioca mesmo, mas durante toda a minha infância eu voltava com muita frequência para o Ceará, então eu tenho muita família, muito primo, muito parente no Ceará, então cresci lá. Mas eu sou carioca mesmo, e mudei para São Paulo aos 18 anos, depois voltei para o Rio, e essa é a minha terceira passagem aqui. E, Mac, e a sua infância? Eu tenho curiosidade. Claro. Como que foi essa infância ali para chegar no empreendedorismo? Porque eu venho conversando com vários empreendedores aqui, eu vejo que começa desde cedo, né? Pouco antes aqui, nós estávamos falando da sua filha, né? Que é a empreendedora nata, que já a gente... E começou com você. Já a gente chega nela, já a gente chega nela. E é importante assim... Como que começou isso, Mac? A sua infância, você falou que a sua mãe se envolveu com o seu pai
e aí depois ela separou e voltou de novo com seu pai. Eles namoraram quando eles eram jovens, 17 para 18 anos. E aí nasceu você? Não. Eles não casaram. E aí meu pai foi viver a vida dele, minha mãe foi viver a vida dela também. Mas minha mãe nunca casou. Minha mãe só casou com meu pai. Depois de 7, 8 anos, eles se reencontraram quando ela tinha uns 30 e poucos. Então teve esse ato, mas eles se conhecem desde muito jovens. E a minha vida no empreendedorismo começou porque quando eles vieram para o Rio de Janeiro, e eles foram morar nessa região que estava se formando, era um assentamento, meu pai abriu um bar, né, um botequim. E a gente sabe que, até no meu primeiro TED eu falo muito sobre isso, né, que o bar, o botequim, ele é como se fosse a blockchain de uma comunidade, é o eixo da comunidade. Então, meu pai tinha um bar e eu cresci nesse bar, né? Então, eu cresci como um comerciante, trabalhando dentro do comércio. Então, por lidar com o cliente, por lidar com dentro de um bar, eu desenvolvi essa minha veia de empreendedorismo para entender como que eu poderia criar novos canais de receita, além da venda da bebida no varejo ali, né? Como que eu poderia criar novas fontes de receita. Isso com quantos anos? Com 13 para 14 anos, né? 12, 13, 14. Não, assim, na verdade é o que eu tenho consciência. Mas eu tenho lembranças, minha mãe me lembrava muito isso também. Minha mãe, ela é costureira e teve até uma vez porque eu caí, ela me deixou em cima da máquina de costura e eu caí de cabeça no chão com uns 3, 4 anos de idade. Então, e isso já estava dentro do bar, né? Então, eu cresci a vida inteira dentro do comércio. Então, tudo que eu sei hoje é dentro do comércio. Meu, que legal. Então, ali... Nunca contei isso publicamente. E ali, com 13 anos, você já buscava ali alternativas, né? Que é alternativas de negócios dentro de um negócio, né? Por qual motivo? Meu pai sempre trabalhou e quando ele ganhava um dinheirinho, ele voltava para o Ceará, né? Como todo mundo que vem, né, êxodo para a capital, acaba voltando para sua terra. E como na época a gente não tinha tanta facilidade com o avião, então eram 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e meu pai sempre aproveitava muito a viagem. Então meu pai ficava um mês e meio, 2 meses fora e alguém tinha que gerenciar ali o negócio. Então eu dividia ali a gerência do botequim com a minha mãe. E eu ficava pensando, pô, tem que dar para ganhar mais dinheiro além de só vendendo bebida aqui na dose, né? Nessa coisa. Então, ia no mercado, comprava, às vezes, mantimento de casa, vinha alguém pedir um fiado, a gente vendia. Então, eu entendi sobre essa coisa de você comprar barato e vender um pouco mais caro, margem de lucro. Então, desde muito cedo, desde muito criança, eu aprendi muito sobre isso. Pô, muito bacana. E quando a gente fala de escola, como que a escola entrava ali no meio? Dessa parte de 13 anos, no meio realmente desse empreendedorismo, é meio desafiador, né? Para mim sempre foi uma grande brincadeira trabalhar no bar, né? E a escola, ela me ajudava muito com isso. Antes, quando eu enchi o saco de trabalhar no bar, e como toda criança, a gente acaba se revoltando muito com algumas coisas, mas ainda assim eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro, eu comecei a fazer outras coisas. Então, por exemplo, minha mãe fazia cocada para botar no bar, eu pegava as cocadas, botava dentro de uma tapoeira e ia vender na rua. Antes de fazer isso diretamente, eu ia no supermercado, por exemplo, e me oferecia para carregar a bolsa das senhoras. Pessoal que vai carregar a compra até em casa. Então, eu cresci por muito tempo fazendo esse tipo de atividade e isso me ajudou muito a ter mais contato com o público, né? Ter contato, de ouvir, de entender. Então, e isso tudo eu fazia no paralelo à escola, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi algo que eu tive muita facilidade, então, nunca fui aquele estudante nerdão que sentava na frente, então, mas eu sempre tive muita facilidade de aprender. E para mim era sempre ir para a escola, assim como ir para a igreja, fiz teatro na igreja, era uma alternativa para que eu pudesse ter um momento de lazer além do que eu já brincava em casa, né? Ele brincava no trabalho. Que bacana. Eram outros tempos também, né? Eram outros tempos. E como que era essa questão de praticamente uma criança, né? Trabalhar e estudar. E provavelmente ajudar em casa, né? Sim. Como que é? Você consegue buscar lá no tempo o sentimento disso? Como que era essa energia de você, pô, hoje, 13 anos, as pessoas falam que é proibido, né? Uma criança trabalhar. Como que foi isso para você? Você consegue resgatar esse sentimento ali? Eu consigo porque eu tinha uma sensação de responsabilidade muito grande, né? Porque eu tinha 3 irmãos menores, minha mãe já criou ainda 2 irmãs minhas mais velhas, né? Que eram de um outro relacionamento do meu pai. Então,
éramos ali 7 pessoas numa casa pequena, numa comunidade, então sempre foi muito difícil. Mas tem um filme interessante chamado A Bela Vida, não sei se é esse o nome especificamente, mas é uma história, é uma história sobre um pai com um filho, um pai viúvo, no meio da guerra, e ele precisa... A vida é bela. A vida é bela. Ele precisa transformar aquela realidade como se fosse uma grande brincadeira. Minha mãe fazia muito aquilo comigo. Então, muito para mim, naquela atmosfera que hoje, parando... eu faço essa reflexão no meu TED também. Quando eu passo para fazer essa reflexão do tipo... que para mim era muito difícil. Eu cresci por muito tempo uma criança até bem revoltada, até os meus 17, 18 anos, mas hoje eu vejo o quanto aquilo foi maravilhoso para que eu pudesse aprender matemática, relacionamento, cultura. Eu me tornei uma pessoa diferente. E ser uma das pessoas que eram arribo de família, ajudando na casa, ter esse senso de responsabilidade, me ajudou a ter uma vida diferente, né? Uma vida onde eu pudesse ter mais controle, mais cuidado. Então, eu nunca fui um adolescente problemático, de gerar grandes... de perder muito rumo. Eu nunca fui assim. Então, sempre foi muito centrado ali. Isso me moldou muito. Confesso que não era muito fácil, né? Na época, teve muitos atritos, mas eu saí de casa com 18 anos. Então, eu comecei a trabalhar em rádio com 18 anos, eu tive um bom emprego, e aí já tinha consegui um bom salário ali, né? Na época, naquela virada de vai para o quartel ou vai te arrumar um emprego, eu consegui um emprego que me pagava mais do que eu ganharia por ano como soldado, por exemplo. Eu lembro de ter feito essa conta, falei, nossa, então isso foi muito bom, me permitiu sair de casa muito cedo, começar a vida muito cedo. Que bom, pô, isso é fantástico. E me conta, como que foi essa entrada no mundo de tecnologia, na plataforma de compartilhamento de vídeos? Conta um pouquinho pra gente. Em qual momento? Você trabalhava na rádio na época? Eu, 14 para 15 anos, eu sempre gostei de ouvir muito rádio, fiz teatro na igreja, o meu grupo de teatro acabou indo fazer uma radionovela na rádio comunitária regional. Da rádio comunitária, eu acabei aprendendo e gostando muito de mexer em equipamento e gravação. Hoje é muito, como a gente tem hoje aqui o Super Felipe aqui cuidando da infraestrutura da transmissão, eu era essa pessoa, eu era esse técnico que ficava ali acompanhando todas as coisas. Então, comecei a me ficar muito bom nessa coisa de ser técnico de gravação, de rádio, e acabei indo em algumas emissoras, e acabei indo trabalhar numa emissora na Barra da Tijuca, que era longe da minha casa, e fiz um amigo, que acabou se tornando, é meu melhor amigo até hoje, né, o Ariel. A gente foi sócio no portal, a gente resolveu abrir uma produtora de áudio e vídeo, eu sempre fui bom de venda, de negociação, de fazer a máquina girar, e ele era bom de produzir. Então, a gente percebeu juntos que nas rádios, quando o comercial fazia uma venda, muitas vezes ele perdia aquela venda porque o tempo entre o cliente dar o ok e a comercial entrar no ar era muito curto, e às vezes não dava tempo de produzir, a própria rádio não dava tempo de produzir. Então, muitas vezes o comercial pagava a gente por fora, no que no rádio a gente chama de jabá, para que a gente acelerasse aquela produção. Então, a gente resolveu oficializar isso numa produtora de áudio. A produtora de áudio deu super certo e o Ariel gostava muito de TV, sempre gostou. Então, ele resolveu abrir uma produtora de vídeo. E na produtora de vídeo, a gente chegou nesse ponto de como que a gente poderia ter um diferencial naquilo que a gente estava fazendo. Foi aí que a gente acabou... o Ariel teve a ideia de a gente criar o Videolog.tv, que se tornou o primeiro portal de vídeo do mundo, né? A gente abriu em maio de 2004. Essa semana o YouTube fez uma festa aí de 20 anos, né? Comemorando aí que eles entraram no ar aí bem depois da gente em 2005. Meu, que incrível. Então, a sua plataforma veio antes do próprio YouTube, né? Isso é público, tá no Wikipedia, tá em todos os dados. Eu recebi prêmios na Europa também por conta disso, de ter começado com essa iniciativa bem antes do necessário. Meu, que fantástico, que fantástico. Eu já sabia essa história. E aí, o Mac, essa transição ali do Videolog, por que isso não avançou? Por que parou o Videolog? Por que você não insistiu mais nisso? O que faltou lá na época? A gente avançou, a gente chegou a ser o primeiro portal de vídeo do Brasil, a gente foi super pioneiro, lançamos várias iniciativas, desenvolvemos o portal Clique 21 junto com a Embratel, depois a gente migrou para a Oi Internet, depois da Oi Internet a gente migrou
para o UOL e ficamos no UOL por bons anos. Eu tenho muitos amigos, então muito do que hoje é o UOL Vídeos, a gente tem o nosso dedo ali dentro e a gente só saiu do UOL porque, na época, um dos nossos parceiros dentro do UOL, que é o Guerreiro, ele foi para o Record fundar um produto chamado R7, e ele precisava de alguém para cuidar da área de vídeo lá dentro. A gente recebeu uma proposta financeira muito boa, então a gente saiu do UOL para ir para a Record e a gente foi montar o que hoje é o Record Play. A gente trabalhou lá dentro nesse projeto, acompanhando, ajudando nessa digitalização dos conteúdos digitais. Foi ótimo esse processo. O que fez com que a gente fechasse foi basicamente a entrada de algumas plataformas, como por exemplo o Facebook, nesse mercado de vídeo. Eu sempre falava que meu medo não era o YouTube, não tinha nada contra o YouTube, obviamente era um concorrente, mas o Facebook me dava muito mais medo do que o próprio Google com Facebook, com o YouTube. E o que complicou muito a gente, porque na época, hoje é muito fácil você ter uma infraestrutura de servidor no Brasil. Na época você não tinha. Esses data centers eles eram muito regionalizados. E quando a gente foi um dos primeiros beta testers da AWS no Brasil. Então, para você ter uma ideia, Del, há 10 anos atrás, a gente trafegava mais de 400 terabytes de dados por mês. A minha fatura de cartão de crédito, não tinha nem cartão corporativo na empresa. A minha fatura de cartão de crédito era $40 mil de mês só de infraestrutura de áudio e vídeo. Então, a nossa conta no planejamento financeiro era do dólar a 2,4, 2,5. Sendo que a gente fazia, o dólar na época estava 1,8, 1,9. A gente tinha muitos custos internacionais. Quando o dólar bateu 2,25, a gente teve que fazer toda uma engenharia de planejamento e a gente viu que a conta não fechava. O próprio YouTube teve que responder judicialmente por que o Google pagou tão mais caro por conta deles, e aí o Eric Schmidt acabou respondendo na época que foi por estratégia de mercado. Se não fosse a entrada do Google no YouTube, o YouTube também tinha quebrado. Porque toda a infraestrutura, o parque tecnológico do Google é que deu o drive para que eles pudessem crescer. A gente tinha, sim, a parceria com a Record, que pudesse manter esse negócio de pé, mas ainda assim foi muito difícil manter essa operação crescendo por conta dos custos. Se a gente não tivesse fechado a operação, quando o dólar bateu 4 ou 5, aí que já ia ser uma dívida completamente impagável. Bacana. E aí, a parte do palestrante Mac, depois disso aí, o pitch perfeito, a parte de mentoria, aí você realmente entrou ali muito forte dentro do mercado, né, de startup. Qual foi o ano que você entrou muito firme ali na parte de startup? A internet comercial no Brasil começou em 98. A gente começou a entender que tinha esse negócio de startup em 2003, 2004. Em 2007, eu sempre fui uma pessoa de comunidade, de construção de comunidade, de ajudar de estar perto de outras pessoas. É muito solitário você estar construindo uma inovação, porque todo o mercado é contra, todo o mercado tem um modus operandi. Eu estava agora mesmo conversando com você, né, que você comentou que enquanto o Usain Bolt foi o primeiro a bater lá 11 segundos, depois que ele bateu, todo mundo passou a bater. Então, quando você é o primeiro a fazer algo, pioneiro, é muito solitária essa posição. Então, eu comecei a me juntar com outros empreendedores, pessoas que estavam construindo alguma coisa na tecnologia. O Romero Rodrigues, por exemplo, junto com o pessoal do Buscapé, várias empresas que hoje são empresas gigantescas, a gente sentava no bar para conversar sobre como que a gente ia fazer, porque a gente tinha que se juntar para qual servidor que a gente ia usar. Por exemplo, eu participei de muitas reuniões do Comitê Gestor de Internet, do CGI, para poder definir qual seria o padrão de HTTP, www, qual seria... Então tem muita coisa. Hoje mesmo eu fui fazer uma pesquisa, por exemplo, eu fui para Brasília várias vezes para definir sobre o marco legal da internet. Então o que eu estou te falando é que a gente vem... Eu sou de uma época pré-Google, onde se você queria achar alguma coisa na internet, o seu domínio tinha que ser muito simples para que as pessoas pudessem decorar AOL, UOL, R7. Isso que eu estou te falando. Porque hoje, quando a gente para e fala, por que você não faz assim ou assado? Mas quando a gente pensa em uma tecnologia com uma série de padrões e protocolos. Hoje a gente tem um negócio chamado MCP, que é Massive Coding Protocol. Ou seja, enquanto as pessoas ainda estão tentando entender as APIs, já tem gente fazendo MCP. Ou seja,
tem toda uma padronização. Para que a gente pudesse traduzir para o nosso público aqui de uma maneira simples, imagina que eu sou de uma época onde a gente fala assim, vamos construir uma casa, a gente não sabia onde botava interruptor, onde botava tomada, onde era o banheiro, qual que era o padrão, a gente não tinha essa ideia. E com o tempo foi se gerando as normas, a Agência Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Então, foi se construindo a BNT enquanto a gente estava aprendendo a construir casa. E então, hoje, se eu vou construir uma casa, a gente já sabe que o interruptor tem que estar do lado esquerdo, na altura a 1,20 m do chão. A gente já sabe o tamanho do pé, o que é um pé direito alto, o que é um pé direito baixo. A gente já sabe, por exemplo, se você vai montar um escritório, qual que é a distância que tem que ter de trabalho para cada um. Isso tudo hoje já são normas técnicas, já está tudo normatizado. Exatamente. Eu sou de uma época que não se existiam normas técnicas. Então, essa que é a diferença que as pessoas não entendem quando a gente fala sobre ser e não ser pioneiro. Meu, que incrível, que privilégio, hein? E aí, nesse meio do caminho, você começou ali a trabalhar com várias startups no dia a dia, começou a empreender, começou a fazer palestras, né? E rodar o Brasil inteiro, porque quanto tempo que você roda o Brasil inteiro, hein? Então, isso começou em 2014, a gente teve, vamos considerar que a gente gastava $500 mil por ano só em servidor. Então, a gente gastava pelo menos 3 vezes mais que isso para manter a operação de pé. Quando a nossa empresa quebrou em 2014... fiquei com uma dívida muito grande na jurídica e uma dívida muito grande na física também, porque a gente acaba apostando, ainda mais eu super empolgado, apostando no negócio. Então, logo depois disso, eu precisei, por exemplo, me recolocar. E aí, conversando com amigos, né, em especial o João Kepler, ele falou, cara, você é um cara cheio de história, cheio de conhecimento, com um monte de track record, por que você não começa a dar aula, a dar palestra? Olha como é que eu estou fazendo. Então, ele me recomendou para a primeira palestra, então, palestra remunerada. Então, ele me explicou todo o passo a passo. Ele sempre foi uma pessoa muito generosa comigo. Então, a partir daí, eu comecei a entender e receber muitos convites para palestrar em vários lugares do Brasil. Então, já fui a todas as capitais, a muitos interiores, porque é muito mais barato para uma associação comercial, para uma empresa, para um grupo empresarial no interior, convidar um palestrante, um professor da capital para ir para lá, do que você movimentar 30, 40, 50 pessoas para vir para a capital para participar de um curso, por exemplo. Hoje, também é até um pouco complexo falar disso, porque hoje, com o advento do conteúdo digital, das pessoas aprendendo online, isso é muito mais fácil. De novo, eu quero lembrar que eu estou falando disso de 2010, 2012, 2015, ou cerca de 10, 12, 15 anos atrás. Eram outras épocas, até que a passagem de avião era muito mais cara do que é hoje, né? Hoje, com 300, 400 reais, você consegue chegar em Manaus, né? Com 3, 4 horas, você consegue chegar em Parauapebas. Mas naquela época não era possível. Então, através de diversas entidades do Sistema S, Senac, Sescop, Sebrae, eu consegui penetrar associações comerciais regionais a falar com diversos empresários, já educando mais de 5 mil empresários em todo o Brasil. Então, por isso que eu sou um cara muito... Foi uma fase muito interessante para mim, porque me ajudou a me recolocar no mercado, me ajudou a fazer uma renda extra que na época era impossível para o momento que eu estava vivendo, e me ajudou também a me posicionar como esse pilar do ecossistema nacional. E o network, né? E fazer network, porque Sim. Hoje quem que você não conhece e quem não conhece você, né? Então isso aí é incrível, porque se é uma coisa que às vezes pode traduzir o Mac como um cara que abre portas, né? Ele pode não conhecer o cara, mas ele conhece o cara que conhece o cara, né? Eu tenho um amigo que ele fala que eu sou o cara do I know a guy. Aquela teoria dos 7 graus de separação de qualquer pessoa, né? Eu acho que eu já estou no 2º ou no 3º grau para chegar em qualquer pessoa no mercado. Isso é interessante porque eu nunca vi muita vantagem ou valor nessa coisa que para mim é tão natural, é tão normal agregar as pessoas, porque às vezes na minha cabeça não faz sentido porque algumas pessoas não se conhecem. Porque ainda mais hoje, no mundo que a gente vive tão conectado, com tantas tecnologias, tantas coisas. Então, é interessante ver tudo isso. Que bacana. Eu vou explorar mais esse tópico aí, viu? Mas eu queria voltar um pouquinho e falar, e a Sofia, a princesa Sofia, quando que ela chegou? A Sofia é de dezembro de 2014, justamente no meu processo. Eu tomei a decisão de fechar a minha empresa na sala de par da Sofia. Isso que eu ia trazer, porque a idade meio que bate no momento que você fala que quebrou. Então você... porque na verdade não quebrei, foi uma decisão, né? Quando eu paro hoje para analisar. Mas você falou que estava na PJ e na PF todo cheio de dívida? Sim, foi porque assim, eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia.
E eu falei assim, cara, agora tá chegando uma vida e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma pessoa melhor que eu, tornar a vida de alguém melhor que eu. Então não faz sentido eu continuar trabalhando 12, 14, 15 horas por dia só por conta de dinheiro. Então o dinheiro ele parou de ser um foco na minha vida e aí a Sofia passou a ser esse grande foco. E ela continua sendo até hoje, né? Então a minha tomada de decisão agora de criar um produto se parte muito em cima disso, de querer ter um pouco mais de qualidade e tempo de vida com ela. Então, para mim é muito bom. Por exemplo, a gente está fazendo essa gravação hoje à tarde porque eu consegui dedicar a minha manhã inteira para ficar com ela, levá-la para a escola e almoçar com ela e conversar. Então, não que eu tive um pai não tão presente, meus pais ficaram juntos até a morte da minha mãe, né, que é um fato raro até para hoje em dia, mas eu quero ter com a minha filha a oportunidade de deixar o meu legado. Então, quando eu penso em legado, eu não penso só em patrimônio, só em dinheiro. Eu penso nas coisas que a gente vive junto, nas coisas que a gente faz junto. E, pô, você conhece a Sofia, sabe que ela é uma criança diferenciada. Sim. E isso me dá muito mais orgulho. Desde muito pequenininha, quando ela fala assim, nossa, como você é linda. E a resposta dela é sempre imediata. Eu sou esperta e corajosa, além de linda. Então, assim, eu vejo a Sofia meu maior projeto. É o que eu vejo de mais maravilhoso. É a minha oportunidade de construir de me purificar, de limpar as minhas mazelas e os meus pecados. Meu Deus, é emocionante. e é incrível. E também, para quem está nos escutando, né? Você falou que você passou a manhã com a filha, você almoçou com a filha. No entanto, precisou existir uma jornada aí, né? Nossa. Na realidade, não é assim, do nada, né? Já começou a empreender, eu já vou começar ali a me dedicar ali amanhã para os meus filhos. Isso aí é um tempo de colheita. A gente pode caracterizar como um pedaço da colheita? Eu chamo isso de legado, porque as pessoas acreditam que legado é só o que está no passado. Eu chamo isso de epitáfio, eu não chamo isso de legado. Legado é o que a gente faz hoje para que a gente possa colher no futuro. Então, para que eu possa tomar essa decisão, para que eu pudesse acompanhar as notas dela, saber exatamente o que ela está vivendo, foi um trabalho muito árduo. Começou nessa decisão, no dia 4 de dezembro de 2014, quando eu estava na sala de parto dela, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser uma pessoa diferente. Porque a gente acaba não tendo... E é engraçado que uma vez eu ouvi uma teoria de que o homem ele para aos 33 anos, na idade de Cristo. Então, por mais que a gente tenha passado dessa idade, a nossa cabeça, mentalmente, a gente trava nessa idade. Uma vez eu ouvi uma teoria sobre isso. Então, por isso que a gente hoje tem os Settenagers. São pessoas, em especial homens, a partir dos 70 anos, que acabam tendo um comportamento de adolescentes, vão regredindo. Então, eu sinto que, falei, cara, eu acho que eu já vivi tudo que eu tinha que viver, mas eu acho que eu tenho muita vida ainda para ter. O que eu quero fazer da minha vida daqui para frente? Qual que é o legado que eu quero ter? Qual que é a história que eu quero que contem sobre mim? Na rodinha de amigos da minha filha no futuro, qual que é a história que ela vai contar sobre o pai dela? Então, e eu acho isso incrível, quando, por exemplo, há 3 semanas atrás, a Sofia teve o primeiro hackathon dela. Ela participou de um hackathon como aluna do colégio, o colégio dela participou de um trabalho junto com o hackathon da NASA, e coincidentemente eu fui convidado para o mesmo processo para ser mentor. E era muito engraçado, ela tá ali, ela me acompanha, ela mentora, então assim, e não foi o primeiro hackathon dela, porque ela já participou de vários hackathons comigo, eu toco vários hackathons no Brasil todo, mas foi engraçado vê-la ali, né, então acompanhar naquele momento dela, então é muito interessante isso. Então eu sou um privilegiado, porque ela conta dos livros, quando ela, durante a pandemia que a gente estava muito junto, das aulas que a gente teve, ela me vê dando aula, me vê fazendo reunião, então ela está sempre acompanhando esse meu processo. Então isso é muito legal. E começou a empreender, né? E é empreendedora nata, né? Na realidade ela comprou a empresa da amiga agora. Então... Ela comprou a empresa da amiga, 11 anos, né? O que acontece? Ela percebeu que a amiga dela faz conteúdo para a internet e faz muito vídeo na internet, e a amiga dela produzia também pulseirinhas, né, de miçangas.
E agora ela descobriu um nicho religioso. Então, no colégio que ela é um colégio religioso, e é interessante que ela começou agora a estar produzindo terço. Então, ela começou a fazer pulseira de miçanga, colar de miçanga, e agora ela fez um cursinho para aprender a fazer terço, e ela está vendendo terço para o pessoal do colégio da igreja. Meu, que incrível. Isso que é empreender de verdade, né? Aí, aos 11, imagina essa menina aí com 15, 16, 20 anos. E, Del, uma coisa que você ensinou para ela e para mim especificamente, né, inclusive a regra que a gente usa até hoje, ela ganha salário, ela não tem mesada, então ela tem uma série de tarefas que ela precisa cumprir em casa. E uma regra que você deu pra gente é que ela ganha R$10 para cada ano de vida. Então hoje ela fica ansiosa para fazer aniversário, porque é quando ela recebe aumento. Então hoje com 10 anos ela ganha R$100 por mês de pagamento e ela só recebe isso porque ela tem uma série de coisas para fazer durante o dia. Então ela tem que arrumar a casa, arrumar o quarto, manter as coisas organizadas, cumprir as tarefas, então ela vai cumprindo absolutamente tudo. E a pegada dela de empreender foi quando ela começou a conversar comigo, né, sobre como ela poderia fazer mais dinheiro, porque ela queria fazer mais coisas. E quando ela começou, por exemplo, a levar dinheiro para o colégio e começou a ser autorizada ela fazer compra na cantina, ela começou a fazer conta. Ela falou, poxa, se eu comprar na cantina toda semana, todo dia, o meu dinheiro não vai dar conta. Então ela começou a preparar o lanche dela, ela começou a comprar na cantina uma vez por semana, depois uma vez por mês. Hoje ela quase não compra na cantina, porque ela viu que o lanche da cantina não é tão bom, ela é mais saudável, ela faz dança, e ela começou a pegar o dinheiro dela, ela mesma começou com uma mãe de um amiguinho, que deu para ela no aniversário de 6 para 7 anos, um kit para fazer pulseira, e ela fez pulseira, ela vendeu as pulseiras, depois ela ganhou dinheiro, hoje ela mesma compra o material, ela mesma investe, ela mesma faz várias coisas, além, obviamente, das caixinhas que você também orientou ela a fazer. Ela tem um bom dinheirinho investido já hoje. E a primeira vez que a gente foi à Disney foi super engraçado, porque eu não passo perrengue com a Sofia nunca. A gente estava na Disney, ela queria muito comprar uma varinha, ela guardou dinheiro para comprar aquela varinha do Harry Potter, e quando a gente foi à Disney, a parte interessante é que lá dentro da Disney ela queria comprar uma Minnie e estava, sei lá, $25 a Minnie, ela falou, não, tá muito mais caro, porque no mercado eu vi que estava $5, $7. Então ela a mesma Minnie, o mesmo produto, hoje ela pechincha. Então eu vou ao shopping com ela, eu vou à loja, eu não me preocupo com absolutamente nada. Ela mesma gerencia o dinheiro dela, ela mesma faz as coisas dela. Que incrível, que incrível. Isso é uma coisa muito bacana, hein? Eu vou convidar a Sofia em breve. Você vai se divertir, cara. Para ela estar aqui no podcast, hein? Ó, Mac, e aí, falando um pouquinho ali do teu projeto de mentoria, porque é tão importante quanto construir algo, é você conseguir deixar o seu legado. E você é uma pessoa muito generosa, né? Porque você também é o meu mentor ali. E você consegue contribuir com as informações que você tem ali do dia a dia dentro da tua mentoria. Explica um pouquinho aí pra gente como que você teve a ideia de criar a BDA, como que é a sua mentoria hoje, o que as pessoas que estão lá dentro da mentoria estão recebendo ou você quer entregar ali dentro. E eu também vou dar um depoimento meu aí. Boa. A ideia é uma construção coletiva e você foi um dos principais pilares, né? O Del, quando cuidando das minhas finanças pessoais, falou, Mac, você tem um baita de um conhecimento, olha o que esse pessoal está fazendo aqui. As pessoas tem gente cobrando para fazer isso que você está fazendo de graça, tal, e aquilo ficava na minha cabeça girando e eu nunca entendia muito como era aquilo, né? Então, primeiro criei algumas iniciativas, criei um curso chamado Pitch Perfeito durante a pandemia, depois eu criei uma escola de planejamento chamada Escola Plano Perfeito, e com o tempo foi evoluindo até chegar agora nessa comunidade de marcas e negócios chamada Business Design Academy. Ela começou, obviamente, com a pegada de ser muito educacional, de ser muito academy, mas ao longo do processo eu fui percebendo muito também com a orientação de que o meu cliente, ele não tá, todo mundo está disposto a aprender alguma coisa, mas nem todo mundo quer saber que está sendo ensinado.
E a maioria das pessoas hoje, até por conta do advento das redes da inteligência artificial, elas querem aprender com experiência. O que você acabou de falar para mim ali agora, Mark, eu gosto muito mais de sentar com você, de trocar ideia com você, de falar com você. Pegar uma sacada. Isso, então, e isso a gente acaba tendo nesse dia a dia. Então, o que comecei a perceber? Mas aí nem eu também sempre estou disposto a estar nesse momento de estar 100% atendendo todo mundo. E eu gosto de criar um processo onde não é o dinheiro que faz com que defina quem vai ou não vai estar perto de mim. Então, eu criei um produto chamado Business Design Academy, é uma comunidade que hoje, com assinaturas de a partir de R$39, você pode participar online para assistir o que a gente tem feito online, e você vai evoluindo e vai comprando, você vai conquistando etapas para que você possa comprar mais produtos e mais coisas ali na frente. Então, tem sido interessante porque hoje eu mudei, então hoje esse produto que a gente tem dentro da comunidade, que é o Indelevel, que você é o meu Indelevel 002, né? Foi um dos principais, primeiros, dos que mais incentivou a gente a fazer isso. Para mim foi muito interessante porque é um status que ele tem que ser conquistado. Então, para que a pessoa possa ser o Indelevel, para que a pessoa possa comprar, não basta ela só ter o dinheiro, ela precisa estar se relacionando e estar contribuindo com a comunidade de maneira em que todo mundo possa se beneficiar um pouco disso. Então, a gente tem uma comunidade colaborativa, onde todo mundo interage, troca, incentiva. A gente não é uma ideia inovadora, tem outras redes parceiras que a gente tem, como a Founders Club, como o próprio BNI, como Cultura Builder, são várias redes parceiras que a gente tem, contribuindo ao todo ao longo do tempo, e a partir daí a gente pode ter esse processo onde eu vou gerando novas oportunidades de negócio para quem está dentro da rede. Isso é muito bacana. E você é muito modesto também, porque você falou, ali a partir de R$39 ali. No entanto, hoje, uma empresa que vai fazer uma mentoria com você completa, ela pode chegar a pagar quanto nessa mentoria completa aí para você? Hoje os acompanhamentos individualizados, né, nesse nível que você está, onde a gente tem acesso, onde a gente tem trocas, eles começam a partir de R$44.500 por 5 meses. Então, aí imagina, uma pessoa, às vezes ela vai pagar um valor pequeno e ela vai ter momentos com você que cobra R$44.500 ali para a pessoa estar no espaço de tempo pequeno com você. Então, isso é muito valioso. Poucas pessoas, principalmente no Brasil, elas conseguem entender o que é a mentoria. Nem todos conhecem. Muitas pessoas ali preferem um curso, ficar ali com a bunda na cadeira ali 2 anos, 3 anos para aprender algo, né? E a mentoria, ela vem trazendo realmente algo muito direcionado, muito pontual, para que você possa avançar para o próximo nível rápido, mas de uma maneira eficiente, porque você já caminhou. E eu vou colocar um relato meu específico aí, né? Eu estava fazendo uma das minhas palestras, e aí era uma palestra grande que eu ia fazer, e aí eu falei assim, Mac, me ajuda. Mac, eu tava na Europa, eu acho que eu estava em Portugal. Eu não lembro onde você estava, só que você falou, não, beleza. E lógico, eu tenho mais liberdade com o Mac aí, porque eu pago bem. E aí o Mac literalmente, vamos nos reunir e tal. Ele fez um Zoom comigo, ajustou minha apresentação, olha, vamos fazer assim é melhor, tal. Poucas sacadas, resolveu ali aquela apresentação específica, a gente conseguiu ter um direcionamento. Isso é sensacional e realmente a palestra dele foi um sucesso, muito graças a ele, as dicas, as sugestões do Mac. E outro ponto também, recente, eu estava ali com uma dificuldade, querendo pensar com alguém mais experiente, a gente sentou em um restaurante ali, a gente estava conversando sobre, Del, isso aqui, não se preocupa com isso aqui não, porque isso aqui e tal, não, mas é isso. Falei, cheguei lá pesado, saí de lá mais leve, né? Isso aí, a parte de mentoria é isso que é o mais importante, conseguir levar o mentorado do ponto A ao ponto B para que ele comece a enxergar o ponto C.
E o mais difícil do mentor é conseguir trazer as respostas que muitas vezes o mentorado não sabe perguntar. Exato. Eu quero contribuir e meus clientes, como você, às vezes ficam chateados quando eu faço isso, mas você é um cara super generoso. O que eu te contei naquela ligação que eu fiz? Eu lembro que foi durante o Web Summit, eu fui palestrar no evento paralelo ao Web Summit em Portugal, e você estava indo dar uma palestra, se não me engano, era no Nordeste, Piauí, era alguma coisa assim. E a gente tinha que fazer essa conversa. O que eu te apresentei? Uma técnica que é pouco conhecida no Brasil, chamada The Mental Pyramid. Ou seja, todo o processo de comunicação, até o processo de comunicação que eu ensino no Pitch Perfeito, ele é um processo que ele é assim, você tem o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto pode ser, por exemplo, o resultado final. Então, essa é a estrutura tradicional de comunicação que geralmente as pessoas querem. E o que eu te orientei ali, uma coisa que não está no meu livro, não orientava publicamente, vou falar agora aqui na tua gravação, no teu podcast. Eu te orientei uma coisa tem uma consultoria internacional da The Minto, e eles criaram uma pirâmide de Minto, que é o seguinte: antes de você explicar todo o processo, apresenta primeiro o resultado. Então foi assim que a gente falou. Você vai lá, entra para o resultado como impacto. Porque as pessoas vão falar assim, que resultado é esse? Como que ele chegou nisso? Depois você traz os argumentos e depois você traz a justificativa. Em geral, a gente traz justificativa, argumentos e resultado. E no caso, hoje em dia, por conta da velocidade da comunicação, as pessoas não querem mais seguir esse processo, esse protocolo. Elas querem resultado. Se elas entenderem, se elas conectarem com o resultado, elas querem os argumentos. Depois as justificativas. Então a gente inverte a pirâmide de comunicação. Foi assim que você teve um grande impacto. E é uma coisa que não dá, às vezes, para você. Por mais que essas pessoas leem, elas não se dão atenção. Se não tem uma pessoa que chega para você e fala assim, faz isso desse jeito, dessa maneira. Vamos treinar. Vamos lá, fala agora. Não, muda, volta. Então, é esse acesso que a gente faz com que a gente se transforme. E o outro um pouco às vezes, a segunda situação que a gente teve, que também que você acabou de relatar, é que a gente está tão envolvido, tão imerso dentro daquela situação e dificilmente a gente encontra alguém que já passou por algo parecido, dificilmente a gente tem alguém que a gente consiga falar assim, cara, o que eu faço? Por isso que mais do que falar com alguém mais experiente, eu gosto muito do compartilhamento de experiências. Porque, Del, a primeira pessoa que na minha cabeça, quando falam assim, cara, como eu faço para recuperação tributária? Como que eu faço para resolver isso aqui? Como que eu faço para estruturar o meu em especial, se eu sou uma pessoa que eu ganho muito dinheiro, gasto muito dinheiro, como que eu faço para planejar o meu legado? Se eu tenho um legado hoje, foi porque eu tive essas conversas com você. Então, muito do que eu devolvo para as pessoas, eu não digo nem que eu entrego, muito do que eu devolvo para o ecossistema hoje são um pouquinho que eu peguei com você, um pouquinho que eu peguei com outras pessoas, então essa construção coletiva. Você pode pegar isso de maneira num vídeo, como agora, Mental Pyramid, entendi, deixa eu pesquisar, priorização, matriz de Eisenhower, entendi, isso aqui, legal, eu posso pegar isso aqui. Tudo isso aqui pode pegar, mas existem coisas que o relacionamento, o netweaving, leva onde a maioria do conhecimento não te leva. Então, hoje eu não sou uma pessoa... Não sou contra o networking, gosto do networking, eu acho que ele faz sentido, mas eu sou uma pessoa que valoriza muito o netweaving, que é isso aqui, que é essa generosidade, essa troca, essa colaboração, é a gente ser aberto o suficiente para que a gente possa estar conectado com muitas pessoas, mas firme e direcionado para que a gente possa ainda assim construir resultado. Meu Deus, que fantástico, que fantástico. Estamos caminhando agora para o fim. Não vou embora não, vou ficar aqui. Do podcast. Vou ficar aqui. Eu quero mais tempo, gente, ele tá fazendo doce, porque é culpa dele aí de eu terminar antes. Ele tem um compromisso ali com a BDA especificamente. Não, mas deixa eu falar do compromisso, olha só. O Del, isso que eu acho interessante nos nossos processos de construção, né? O Del, como nosso Indelével, troca, ele falou, Mac, por que você não faz um evento assim, exclusivo para a comunidade? Então, o que acontece? A gente tem hoje, dentro da comunidade, quem é membro da comunidade, pode ter encontros semanais com os nossos membros. E 2 vezes por mês, sou eu que toco esse evento. E eu vou tocar esse evento hoje aqui, do escritório do Del, usando essa estrutura toda bonitona aqui. Muito bacana, Mac. E olha assim, eu queria agora, para a gente encerrar, 3 gentilezas. Eu queria que você desse uma dica gentil, a famosa dica fofa. Uhum. Eu queria que você desse uma dica difícil de engolir.
uma dica bruta, aquela que é necessário, mas ninguém quer escutar. Mas é importante. Uhum. E eu queria que você finalizasse indicando 3 perfis para quem está nos escutando aqui seguir. Então, olha, esses 3 perfis vale. Hoje tem tanta porcaria na internet. Então, assim, esses 3 perfis eu indico. Vale a pena ver os stories, ver o feed. Segue essas pessoas, porque lá você vai conseguir pegar uma sacada. Então, uma dica fofa, uma dica bruta e 3 pessoas que quem está nos escutando deveria seguir. Legal. A dica fofa, eu acho que é perguntar nunca ofende. Ou seja, não importa o que você tem que falar, não importa o que você está sentindo naquele momento, sempre faça uma pergunta. Por mais idiota que seja, a pessoa está caída sem pulso, ela está morta? Pergunta. Tem que perguntar. Porque se você não pergunta, às vezes, por mais que a coisa... Você tem sempre que... A verdade... Toda história tem 3 lados e só um deles é a verdade. Então, nem sempre você encontra todas as respostas de uma única vez. Então, sempre pergunte, sempre tente ouvir. Você nunca sabe a história da outra pessoa até aquele ponto. Então, a dica fofa é: faça perguntas. Não existe pergunta boba. Existe um bobo que não pergunta. Exato. Então, dica bruta. Dica bruta. Dica bruta é radical candor. Assim, seja aberto o suficiente para que as pessoas possam se aproximar, mas saiba ser firme nos seus propósitos, nos seus princípios. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não é ensinado a falar não. E o não é uma frase completa. É muito difícil dizer não. O nosso corpo não foi programado para dizer não. Por isso que é difícil perder peso. Então, saber dizer não, saber desistir, saber parar, saber se posicionar é uma das maiores dificuldades. Então a dica, efetivamente, eu prefiro muito mais um fim trágico do que uma vida trágica. Então, essa é a dica bruta. Que frase. 3 pessoas que quem está nos escutando deveria seguir para pegar uma dica ali no dia a dia, no meio dos stories, né? Eu sou esse cara, eu não tenho muito tempo e eu solto várias dicas ali no dia a dia. Quem é esperto pega, quem não é esperto vai deixar passar. E eu queria que você indicasse 3 perfis. Não pode ser você, não pode ser eu. Quem é que você indica 3 perfis que vale a pena? Nossa, tem alguns perfis que eu tô sempre acompanhando assim digitalmente, em especial de pessoas que estão na nossa rede também, né? O primeiro que eu quero falar é uma IA humana, que é da Loriane Laine. Ela já deu aula pra gente, inclusive. Loriane? Não, o arroba dela é uma IA humana. Uma IA humana. Isso. Legal, a gente vai colocar na descrição depois aqui do vídeo, viu? Ela dá muitas dicas sobre inteligência artificial, o uso de inteligência artificial. Ela é incrível o trabalho dela. Eu acho que uma segunda pessoa... Nossa, é bem difícil essa, assim, que eu posso falar. Você conhece muitas, então eu coloquei você num jogo difícil. Que jogo duro, cara. Eu gosto muito do Cultura Builder, que é do meu ex-sócio Ariel Alexandre, que hoje... ele também tem dado muitas dicas de uso de tecnologia para que você possa aprimorar no dia a dia, trabalhar e performar. Você sabe o arroba dele? Cultura Builder. Cultura Builder. Arroba Cultura Builder. Ok. Esse é um Instagram bem bom. E o terceiro? Arroba PowerPPT. Eu sou um... Arroba PowerPPT. PowerPPT? Isso, que é o perfil do Adriel. Eu tenho muita coisa para muita gente para falar, mas é porque o Adriel, eu como um cara que fala de pitch, fala de apresentação, fala de uma série de coisas, vê o quanto o Adriel ensina de você pode tirar dica, e o Adriel hoje faz apresentação para muita gente. Então ele é um cara muito fora de série, por isso que eu acho que eu tenho muita gente para falar, e eu acho que só os 3 me hoje. Sigam, me peçam perfis no meu privado, que eu vou mandar sempre um perfil na sua descrição. Legal. Pessoal, Mac, fala qual é o seu arroba. Arroba Mackenzie ou
prefiro sempre que você siga a hashtag segue o Mac. Na hashtag segue o Mac você tem o meu perfil, você tem o perfil da @bda.social, que é o nosso perfil da Business Design Academy, bda.social, ou então acessar o nosso site bda.social, que você vai acessar a nossa comunidade e que o Del tá lá, tem um monte de gente legal lá e um monte de gente bacana como essas que eu acabei de falar aqui. Que legal, Mac. Obrigado. Irmão, obrigado mesmo. Que prazer, que honra. Foi uma honra. Eu quero que você venha novamente. Por favor. Com mais tempo. E eu quero trazer gente, posso trazer gente aqui? Pode trazer gente, legal. Pode trazer gente. Você que manda aqui no podcast. Já quero te provocar a trazer essas 3 pessoas que eu falei aqui para apresentarem aqui. Eu vou tentar trazer esse ano ainda. Tá difícil aí porque tá uma concorrência grande, mas vou tentar trazer esses 3. Indicação sua aí é quase uma ordem. Obrigado mesmo. Obrigado. Também quero ver a Sofia aqui. Vou tentar fazer aí um podcast com crianças. Nossa, né? esse Vai ser bacana. E a sua filha, ela não gosta de falar, né? Então, é ótimo. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando aqui esse vídeo, tá? Eu espero que vocês todos gostem bastante. Eu não peço que vocês decorem tudo que vocês escutaram aqui. Eu gostaria que vocês pegassem uma sacada. Pega apenas um ponto específico e aplica na sua vida. Com certeza, todas as pessoas vão conseguir tirar uma sacada desse bate-papo. E seja bem-vindo novamente a Pessoas Comuns. Um abraço e fiquem bem. A gente se vê. Cara, Fechou. Que legal.